Olá, seja bem-vindo ao canal Clarificar Conflitos. A temática desse mês de abril é gestão de conflitos hospitalares e para conversar conosco sobre esse tema, temos convidadas especiais. Então, fique com a gente. Para conversar conosco sobre o tema de gestão de conflitos hospitalares, nós temos aqui a Simone Melo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A Simone, ela está representando a área da gestão hospitalar mesmo. Ela está na gerência assistencial do Hospital Metropolitano do Barreiro, não é isso? Temos aqui também a Vânia Ferrari, uma grande colega, amiga. Muito obrigada por ter vindo. A Vânia, ela é enfermeira, é mediadora, é sócio-diretora da DWE, Câmara Privada de Mediação e Conciliação. E temos a Andréa Angelini, que apesar da distância aqui, nós temos aqui a Andréa Angelini, que tem várias formações, né? E dentre elas a enfermagem, atuou muito tempo com essa experiência. E ela é sócio-diretora também da Multimeios, Câmara de Mediação, Capacitação, né? Tem um pouquinho de cada coisa ali na Multimeios, é multi mesmo. Sejam bem-vindas, muito obrigada por compor esse tema conosco. E eu gostaria de saber um pouquinho, vou começar pela Simone, né? Para vocês me ajudarem a introduzir esse tema para as pessoas. O que é importante que as pessoas saibam sobre conflitos na área hospitalar? É que sempre vai existir o conflito no ambiente hospitalar, né? Eu acho que é a primeira coisa para a gente poder falar que é um ambiente conflituoso. Então, quem já trabalha, né, em hospital sabe que lidar com conflito é algo que é recorrente para a gente que está lidando na gestão, né? Então, e o que mais motiva esse ambiente ser conflituoso, assim? Porque o conflito realmente ele é inerente, né? Mas o que você entende como característica nessa área hospitalar? Eu acho que é multifatorial. Eu não posso ter um motivo só para o conflito, né? Eu tenho ali, primeiro, o paciente que está chegando ali com uma demanda, né, para ser atendido, uma demanda de saúde, no momento mais fragilizado, né, talvez no momento que ele está passando mais frágil da vida dele, né, então ele tem uma demanda emocional ali também muito grande, né, super fragilizado. Eu tenho a representação da equipe assistencial que precisa dar o resultado para atender aquele paciente, né, e que está sob pressão também, né, no atendimento ali, né, e eu tenho a demanda da gestão, que ela administra o hospital como se fosse uma empresa. Então, ela tem a demanda da padronização dos processos, da cobrança, né, dos fluxos. Então, você tem ali um ambiente com diversos interesses e demandas ali, tudo no mesmo local. Já percebemos o quanto que é desafiador. Eu vou passar para a Vânia para comentar também sobre isso. O que você complementaria, por exemplo, dessas características? Bom, eu gosto muito de uma frase que é do Peter Drucker, né? Drucker, que ele é considerado o pai da administração moderna, e ele coloca que o hospital, né, é a mais complexa organização humana já conhecida, né? Só por aí dá para a gente perceber, né, o que envolve os cenários, os contextos que tem no hospital que vão gerar esses conflitos, né? Porque cada um, né, cada profissional, cada paciente, seu familiar, o acompanhante, o terceirizado, né, muitos atores envolvidos. São múltiplas partes, né, vamos dizer assim, e ali cada um traz o seu discurso próprio, né? Por exemplo, você tem lá a equipe médica, a administração do hospital, né, ele tem um discurso que é muito ligado na ética, na técnica, né, que é utilizada. Do familiar é mais um discurso emocional, porque ele está ali como a Simone colocou, com uma demanda, e é uma demanda que às vezes é de risco de vida, né, risco de morrer na realidade, né? E temos também a questão das seguradoras, planos de saúde, que tem um discurso financeiro, né? Que é onde, né, ele não é o direito é de quem tem aquele plano, né? Então tem toda uma gama, né, de situações e de vivências ali dentro, né, de equipes, né, que propicia realmente o conflito. Ele sempre vai ser inevitável.
Interessante. E você, André, também teve a experiência não só com a enfermagem, mas também com a gestão, né, hospitalar. O que você teria para complementar? Eu gostaria de dividir, né, dentro da minha ótica, e compartilhar com vocês isso, é que eu vejo vários tipos de conflito nesse ambiente hospitalar. Tá? Você tem o conflito... Bom, e o outro conflito que eu enxergo na área hospitalar é o conflito que o paciente, o usuário dos hospitais, ele traz. Por quê? A área médica, ela é o desaguadouro de todas as tensões, de forma geral, que o desassistido leva. E como nossa sociedade tem lacunas de assistência ainda, né, nem todos têm direito a tudo, a pessoa adoece sem saber que está projetando e colocando naquela área médica outras ansiedades. Entendi. Interessante mesmo. Você tem alguma coisa a comentar sobre? Eu acho que é importante também pontuar a evolução histórica que a gente teve da construção do modelo assistencial do país, né? Nós construímos um modelo hospitalocêntrico de assistência e médico-centrada. E hoje o que isso significa? É que a assistência, né, e a saúde é voltada para a medicina curativa, né, que a gente fala, que é dentro do hospital, e centrado no saber médico. E hoje, o modelo assistencial que nós temos hoje, com a mudança de políticas públicas que a gente teve, né, com a introdução da estratégia de saúde da família, maior investimento em prevenção, em cuidados primários, a gente mudou um pouco esse modelo, a gente vem tentando mudar, né? E a gente também mudou o modelo assistencial. Hoje eu tenho uma assistência que é multiprofissional, eu tenho diversas categorias inseridas na assistência ao paciente. Então, categorias profissionais, sindicatos e tal. E eu tenho assim, fono, hoje eu tenho fisioterapeuta, eu tenho outros saberes envolvidos ali na assistência ao paciente. Então você tem uma divisão do poder saber em diversas categorias e que também é um motivo de conflito, porque nós temos muitos resquícios ainda desse modelo assistencial, né? Então essa introdução de novos saberes faz com que o poder ali fique dividido em diversos atores também. Então é um fator também que é importante a gente pontuar. E você, Vânia, o que você pensa sobre isso? Eu acho importante também lembrar aqui, né, que nós temos hospitais públicos e hospitais privados, né? E que, independente dessa característica, os conflitos se repetem, né, nos tipos de hospitais. E é claro que vai ter alguma diferença, sim, né? Porque, por exemplo, num setor público, né, o sindicato ele tem uma força X, no setor privado uma força Y diferenciada, né? Mas as reivindicações, né, as propostas e os conflitos se repetem independente disso, né? É uma questão interessante, né? Porque um precisa das políticas públicas, né, que é o hospital público, e isso gera muita coisa, porque você precisa de orçamento, né? O direito ele é universal, né? O direito à saúde ele é universal, né? Não é à toa que ele é um direito constitucional, né? E mais para o privado, né? Ele já não é um direito universal, porque só utiliza o privado aquele que tem um plano de saúde, né? Então tem todo uma gama de conflitos que vão até se especificando em alguns aspectos. E você, André, o que você traria de conclusão à nossa introdução a esse tema de gestão de conflitos hospitalares? Eu, escutando a Simone falar, né, eu percebi o seguinte, que realmente essa questão do modelo hospitalocêntrico e toda essa questão das diferenciações e das possíveis injustiças sociais que esses modelos possam gerar, não é? O usuário ele fica meio imprensado entre toda a carga de informação que hoje está disponível para ele e que faz com que ele esteja bem mais informado dos seus direitos e dos seus deveres, né? E que opte às vezes por
criar um conflito no sentido de fazer valer o que ele considera os seus direitos. E nesse ponto é que eu acho que entra o conflito, porque assim, a informação técnica, ela não necessariamente é acompanhada de um amadurecimento interno e social para usar aquela informação de uma forma adequada no lugar certo e no ponto certo. Então nós vamos deixar isso para os próximos capítulos, porque nós temos muito assunto pela frente mesmo. E aí, no momento que a gente for conversar só com você, eu gostaria que a gente explorasse mais sobre esse tema, que eu acho que vai ser bem legal também. Pode ser? Sim. Então, acho que vocês perceberam como é que tá rico, né, a nossa proposta desse mês de gestão de conflitos hospitalares. Fique com a gente para os próximos vídeos, nós vamos conversar agora com cada uma delas e aproveitar dessas experiências para nos qualificar e nos instrumentalizar também de conhecimentos, tá bom? Fica com a gente, até mais. Seja bem-vindo ao canal Clarificar Conflitos. A temática desse mês é gestão de conflitos hospitalares. Nós já introduzimos sobre esse tema no vídeo exibido na semana passada. Tivemos 3 convidados especiais que vão estar conosco no decorrer desse mês. E o vídeo de hoje nós temos 2 delas para poder trazer as suas vivências e nos instrumentalizar sobre essa temática. Fica com a gente. Esse vídeo, então, especializado, temos aqui a Vânia, que é sócio-diretora da DWE, Câmara Privada de Mediação e Conciliação, mediadora, enfermeira de muitos anos, né, Vânia? E temos aqui também, para representar essa área da gestão hospitalar, a Simone Melo, que é da gerência assistencial do Hospital Metropolitano do Barreiro. E temos muito que conversar aí sobre a questão da gestão de conflitos no ambiente hospitalar. A gente já introduziu esse tema, né, no vídeo exibido na semana passada. E eu gostaria de saber o que vocês acham de interessante, assim, que as pessoas não podem deixar de saber sobre esse tema, compartilhando um pouquinho, ao mesmo tempo, da sua trajetória. Bom, falar em hospital, né, como eu disse anteriormente, é falar em complexidade, né? E como na complexidade do hospital você tem muitos conflitos, né? É muito importante a figura do mediador no hospital, né? Porque a gente tem que entender que resolver um conflito, minimizá-lo, efetivamente, né, atuar no conflito, é responsabilidade de todos que estão ali presentes no hospital, mesmo o paciente, né? Mas se você tem uma pessoa, um terceiro, né, isento, né, neutro ali para propiciar esse diálogo, ver o que está acontecendo, né, prevenir até esse conflito, é muito importante a figura desse, né, desse profissional que tem essa capacitação específica. E hoje em dia não se tem muito, né, assim, qual que é a necessidade, como é que você viu isso também, a necessidade dessas qualificações? Então, eu sou enfermeira, né, de formação e já trabalho com a parte de gestão de equipes, né, gestão hospitalar, já tem aí 6, 7 anos, né, exercendo essas atividades. E eu vejo que o hospital, ele ainda é bem imaturo para lidar, né, com a parte de conflitos, né? Tanto a liderança, né, quanto essa cultura mesmo de resolver o conflito. Não existe, por exemplo, na formação uma qualificação técnica para que explore essas habilidades e as ferramentas, né, que são interessantes e importantes na hora de gerir um conflito como esse, como vocês colocaram, que é tão multifacetário, né? Sim. E como a Vânia colocou, muitas vezes o líder, né, o coordenador ali, o gerente, o enfermeiro, quem está à frente ali da equipe, ele precisa resolver aquele conflito, né, e imediato, porque tem um conflito imediato que eu preciso resolver, né, mas tem um conflito que fica depois, né, às vezes das relações mesmo ali. E aí, muitas vezes, não tem uma terceira pessoa, né, como a Vânia colocou, isenta. O hospital não tem esse núcleo, às vezes esse setor, né, vamos dizer assim, ou, né, a Câmara, vamos supor, de mediação, né, um núcleo de mediação, que faça a condução, às vezes, desse conflito posterior,
né, que fica ali entre as relações, né, de trabalho, principalmente, porque às vezes no momento de estresse todo mundo fica mais nervoso, mais ansioso, e aí é nesse momento que as relações ficam mais comprometidas, né? Então é interessante, né? Assim, eu acho que o hospital, a administração hospitalar, ela precisa dessa parte de gestão de pessoas, ela precisa amadurecer nessa parte de resolução de conflitos, né? Introduzir mais esse tema, essa temática, na forma como ele faz a gestão da equipe e a gestão dos conflitos. Porque senão, na hora de se resolver, ao invés de co-construir, por exemplo, alternativas e possibilidades, você acaba tendo que pesar a mão com os instrumentos que vocês têm ali de possibilidades, né? Às vezes um processo administrativo no setor público. Aí se torna um caráter mais punitivo do que de aprendizado. Exatamente. Né? É mais punitivo do que de aprendizado. E é necessário você ter essa pessoa, vamos dizer assim, à parte, né, daquele conflito, de ter uma pessoa de referência, né, que faça esse trabalho, porque é uma questão de confiança, né? Dele da pessoa saber que ela pode procurar alguém, né, para colocar um conflito, seja chefia, seja paciente, que o sigilo vai ser preservado, isso, né, e que aquela pessoa vai ter um olhar distante, né? Não é assim nem a bem de um nem a bem de outro, é um olhar da situação. Sem julgamento, acolhedor. Isso, né? O que a gente chama, vão separar as pessoas dos problemas, né? E é nisso realmente que se sente falta, porque o hospital tem conflito todos os dias. Desde aquele simplesinho de faltar não buscou a gás ainda, tá demorando, quer dizer, uma coisa simples de organização, né, vamos dizer assim, como os mais complexos de erro médico, por exemplo, onde, né, as pessoas, o erro médico, o médico, mas se você pensar bem, ambas as pessoas, tanto o médico como o paciente, eles sofrem com aquela situação, né, mas ela tem que ser resolvida. E às vezes a questão igual a Simone colocou, é de relação. Isso não vai ser resolvido, por exemplo, numa ação judicial, né? A mediação ela é mais propícia para resolver essas questões. Eu gosto muito do exemplo do Albert Einstein, que foi um caso da paciente Júlia, né? Que ela teve um evento adverso grave, né, ela veio a falecer, infelizmente, e eles pegaram essa situação, a administração do hospital, e criou-se todo um movimento em torno desse erro da equipe assistencial. E aí houve melhoria de processo, houve a construção do núcleo de segurança, virou um case, né? Virou um case. Então, os pais, eles são envolvidos, eles dão palestras. Então, eu acho interessante, porque o erro pode acontecer, né? E eu acho interessante como que você lida com o conflito. O que eu acho que é mais importante é que o hospital, a gente não pode ter medo do conflito. A gente tem que saber como que a gente vai lidar com esse conflito. E eu acho que é isso que a gente, enquanto gestor, né, precisa amadurecer para a gente poder lidar melhor com esse conflito e gerar um aprendizado. Na verdade, desconstruir uma impressão, um estigma, né? Porque o conflito, como vocês colocaram desde o início, ele faz parte, ele já está ali. Então, o problema não é o conflito, é exatamente isso. A forma como ele vai ser gerido, a forma como ele vai ser administrado. E para você ter uma gestão assertiva, você precisa estar habilitado para aquilo, né? E muitas vezes na graduação ou nas formações, né, de enfermagem, você mesmo colocou uma vez numa conversa informal que não se tem uma preparação para essa área da gestão, né? Que é um desafio também. Você não tem um desenvolvimento das suas habilidades, porque todo líder, né, todo gestor, ele precisa desenvolver suas habilidades, né, ao longo, se você quer exercer, né, essa função. E você, durante a faculdade, você não tem esse desenvolvimento, né, a construção da formação de um gestor, de um líder. Você tem alguns temas, mas são poucos e não dá tempo mesmo das pessoas ali desenvolverem, porque você desenvolve também na prática, né, lidando ali com situações reais. E quando você já forma líder de equipe. Você já sai e quando você é seu primeiro emprego, você já tem uma equipe para você gerenciar e você vai lidar com o paciente, vai lidar com toda a equipe assistencial que está ali e a estrutura do hospital já montada.
Então é muito importante esse olhar do líder e essa formação da liderança com a habilidade de lidar com o conflito, né, e de trabalhar a mediação de conflito. Habilidade comunicacional. E eu acho que é importante disseminar essa cultura, sabe, né, na instituição hospitalar. Porque é através da administração, né, tomar isso como importante, né, que ela inclusive vai ter ganhos, né, ganhos aí de melhores relações de trabalho, né, uma qualidade melhor de trabalho. O conflito vai gerar mudança, igual a Simone colocou, né, na questão lá do Hospital Albert Einstein. Então, assim, é entender isso, né, que resolver conflito, né, é muito bom para todo mundo, né, até para a gente pessoalmente, né, assim, quando a gente resolve um problema, a gente dá aquele, não só pune, não só, isso, né, eu entendi, ficou realmente muito interessante, assim, essa ideia. No vídeo de hoje, então, nós falamos sobre a importância da mediação dentro desse contexto da gestão hospitalar, e eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, muito obrigada, as portas estão sempre abertas, e nós continuamos com a Simone também no decorrer desse mês, nesse bate-papo, enquanto a gestora da área hospitalar. Fica com a gente, até a próxima. Seja bem-vindo de volta ao canal Clarificar Conflitos, em que nós estamos trabalhando nesse mês de abril a temática de gestão de conflitos no ambiente hospitalar. Temos hoje duas convidadas que já vinham conversando conosco desde o primeiro vídeo de introdução, que é a Andréia Angelini e a Simone Mello. Então, fique com a gente. Para conversar conosco, então, sobre essa temática de gestão de conflitos no ambiente hospitalar, temos novamente a Andréia Angelini, que é sócia-diretora da Multimeios, Câmara Privada de Mediação e Capacitação, e também a Simone Mello, para representar essa área da gestão hospitalar. E eu gostaria de saber um pouquinho, até porque você está lá na gestão assistencial do Hospital Metropolitano, né, do Barreiro, como que tem sido para vocês, assim, você que já teve muita experiência também nessa área de gestão, lidar com esses conflitos, porque hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aquela perspectiva, né, do efeito da mediação, do efeito da resolução de conflitos a partir, né, da atuação mesmo, da utilização de métodos e ferramentas, não é isso? Ok. E muito obrigada, né, por essa oportunidade de estarmos juntas. Eu diria que o conflito, para mim, ele é um grito de socorro, da mesma forma como um paciente procura um médico, uma pessoa que entra em conflito, pessoas que entram em conflito, sejam entre si, seja com a instituição, elas estão pedindo ajuda para algo que é interno. Esse é o próprio conceito da mediação, que primeiro levantamos as necessidades, que nem sempre essas necessidades são aparentes. Então eu levo este conceito para o ambiente hospitalar, dizendo que as necessidades que muitas vezes são detectadas pelos profissionais não são as reais. Então que o conflito criado, ele visa clarificar, né, para aquela pessoa em conflito o que realmente ela está necessitando, tá? Então, dentro deste conceito, eu diria que a resolução de conflitos, ela é um plano de meta-saúde. E o que seria essa meta-saúde? O conceito de meta-saúde que eu estou desenvolvendo é um conceito onde o ser humano, visto como um organismo que necessita de uma saúde total, né, um bem-estar, uma homeostase total, ele não pode achar que porque ele está alimentado, porque ele está vestido, porque ele tem dinheiro, é que ele esteja saudável. A saúde, ela passa por autoconhecimento, ela passa pela capacidade de resolver novos conflitos que apareçam, que sempre vão acontecer, e principalmente pela aceitação de que nós somos sempre
organismos em evolução e, como tal, teremos sempre novas demandas. Como se fosse meta saúde, a meta que a gente deveria alcançar de ideal mesmo para termos uma saúde completa, tipo isso? A palavra meta, saúde... Ou eu tô simplificando demais? Não, amor, não. A palavra meta é como se fosse uma saúde paralela. Mas, na verdade, ela não é paralela, ela é concomitante. Entendi. Ela é uma paralela concomitante, entendi. É uma paralela concomitante. Mas que, às vezes, os hospitais ou a área de saúde ignoram que a necessidade do ser humano não é só o plano físico. Tá? Às vezes desconhece, não exploram tanto, talvez, Sim, né? ou às vezes não tem nem estrutura, logística para aquilo. Entendi. Então, como eu já tinha te falado antes, de que a área da saúde ela é o receptor de demandas não compreendidas, inconscientes, ou demandas que às vezes a pessoa nem sabe que tem, mas que ela está insatisfeita e ela quer uma solução, então ela vai ao médico, não é? Ela grita com a enfermeira, ela reclama da comida do hospital, mas no fundo ela está querendo gritar pelo socorro, dizendo assim, olha, eu estou insatisfeito na minha vida, para onde é que eu vou? E o que é que essa instituição que se intitula o meu plano de saúde, né? Não no sentido institucional, mas o local onde eu vou me curar. Então, eu também quero me curar disso que eu não sei. E aí eu digo, né, que a mediação, ela é algo que é lindo, porque ela não trabalha o imediato, ela trabalha o que ainda está por vir. Desculpa, quase que eu te interrompi, mas eu consegui entender o fechamento e, nossa, muito interessante, legal mesmo. Vou até passar para a Simone para ver se você quer complementar alguma coisa. Na sua fala, né, você falou desse ser humano holístico, né, dessa saúde, né, holística. Então, existem conflitos que são potenciais e que a gente não enxerga ali no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, e que podem ser base para o surgimento de outros conflitos? Sim. Eu vejo dois momentos na mediação. A mediação imediata e a mediação mediata. O que seria isso? A mediação imediata é aquela corpo de bombeiro. Existe um conflito exposto que está influenciando totalmente na produtividade, na alegria, né, na capacidade das pessoas de empatia com si mesmas, entre si como profissionais, mas também com os pacientes do hospital, né? Ou seja, é um detona tudo, esse conflito imediato. Então a mediação entraria como um band-aid. Você vem, você cura, você limpa, cicatriza, pronto. Mas ao fazer isso, quando você conversa com as pessoas, no processo, no procedimento, né, padrão da mediação, que inclui a escutativa, né, e inclui toda essa capacidade de perceber a real necessidade das pessoas em conflito, percebe-se que existem necessidades que não dependem só da pessoa, ou que não foram nem expostas à instituição, tá? E às vezes nem conhecidas. Então eu diria que existe um segundo momento na mediação, que é o que eu chamo de ações necessárias, né, mediatas, são aquelas que devem ser tomadas como equipe e que trarão essa meta-saúde. E dentro disso aí, é claro que isso precisa de ser dosado, acordado entre os diversos setores, porque tem toda a parte financeira, toda a mudança de processos que às vezes vai ser necessário, mas que a pessoa própria que tem essa necessidade, ela será o grande elemento transformador, porque ela entendeu que aquela necessidade dela está a caminho de ser atendida e que apesar dela necessitar de tomar ela também algumas ações que podem tirá-la da zona de conforto, ela tem um propósito e ela então enxerga que ela não vai ficar a mesma o tempo todo, o resto da vida naquele mesmo lugar. Então ela se torna um colaborador ativo do processo de transformação. E é isso que eu chamo de meta-saúde. É você, da mesma forma como você toma um remédio para curar uma dor de cabeça ou faz uma cirurgia para tirar um tumor, você também toma ações de autoconhecimento e de engajamento de ambiente no sentido de contribuir para que todos melhorem.
a partir de você mesmo. Então você passa a ser um agente de mudança. Então o mediando, aquele que vai ser o alvo do conflito, ele é o elemento mais precioso do próprio conflito. Porque ele gera, mas ele também cura esse conflito, quando existe a visão institucional de que ele não é apenas alguém para ser mandado embora ou para ser mudado de setor, mas um ser que está dizendo, me ajude, por favor. Porque eu estou numa fase, eu estou num problema que eu não dou conta de trazê-lo aqui e trabalhar como se nada acontecesse. Então a pessoa vai lá e cria um caso para ela poder chorar um pouco no canto depois e dizer que a culpa foi do fulano, mas ela não consegue saber. E a partir do momento que vocês conseguem trabalhar nessa perspectiva do autoconhecimento, e a pessoa consegue se perceber, ela gera empatia, porque ela consegue levar para o outro, para o líder e tudo mais, o que de real e mais sensível que está acontecendo com ela. Sim. E aí o líder consegue ajudá-la a se ajudar, né? E pensar em uma série de possibilidades que às vezes nem apareciam, porque a gente se fechava nas posições, né? Sim, é claro. Muito legal. Gente, quero muito agradecer. Sempre obrigada, portas abertas, que esse conceito de meta-saúde aí se torne um livro. Fica aqui o nosso incentivo. Muito obrigada. Viu? E nesse vídeo, então, né, a gente viu várias formas aí de você imaginar os efeitos e os impactos da mediação dentro desse ambiente hospitalar. Vamos dar sequência na temática no próximo vídeo, apenas com a Simone, para que ela compartilhe também da sua vivência interna de gestora mesmo de conflitos e não como mediadora, não é mesmo? E aí vocês com a gente fazem toda a diferença para esse canal crescer. Então curta, compartilha, se inscreva, indique para outras pessoas e muito obrigada por estar conosco até aqui. Até mais. Seja bem-vindo sempre no nosso canal Clarificar Conflitos, e para encerrar a temática desse mês de abril, que é gestão de conflitos no ambiente hospitalar, nós estamos com a Simone Mello, que é gestora nessa área, esteve com a gente em todos os demais vídeos. Fica com a gente para poder acompanhar, porque tá demais. Estamos novamente com a Simone, dessa vez exclusivamente com a Simone Mello, para poder conversar sobre esse tema de gestão de conflitos no ambiente hospitalar. Ela que é enfermeira e já tem anos de experiência nessa área, inclusive agora, né, na gestão assistencial do Hospital Metropolitano do Barreiro, né? E eu queria te agradecer mais uma vez por ter ficado em todos esses vídeos, cooperado, construído conosco. E conte pra gente um pouquinho da sua trajetória também, pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Então, minha primeira experiência, né, como supervisora de equipe, né, foi em 2012, né, eu entrei no hospital, já caí de paraquedas, né, para poder ser enfermeira supervisora, e eu me deparei ali com o desafio, além de assistir o paciente, de gerenciar uma equipe, né. E aí me vi nesse desafio, né, e precisando desenvolver habilidades de capacidade de gestão de pessoas, né. E aí, como a gente já citou, né, nos outros vídeos, a faculdade não nos dá essa formação. Nós saímos enfermeiros, mas sem essa habilidade, muitas vezes, né, construída durante a faculdade, de gerenciar a equipe, de lidar com conflitos, de aprender a ser mais comunicativa, né, de fazer uma comunicação, às vezes, mais assertiva, né. E aí eu fui estudando mais sobre a temática, né, e aí depois eu virei coordenadora, depois eu fui para a parte de assessoria técnica, né, da instituição que eu trabalhava, e agora eu estou na gerência do Hospital do Barreiro, né, do Hospital Metropolitano do Barreiro. E aí, durante todo esse tempo, né, eu fui me desenvolvendo, né, como gestora de pessoas, né, e entendendo cada vez mais a necessidade de introduzir na minha prática profissional a mediação de conflito, né? Fui estudando sobre um pouco sobre a temática, e a gente fez uma parceria, né, onde eu trabalhava, para levar isso para os outros profissionais que trabalhavam lá. Mesmo que fosse uma sensibilização, né? Uma palestra. Sensibilização, porque eu acho que isso é uma temática importante, e tentar trazer isso mesmo para a minha prática profissional, de mediar o conflito, aprender com o conflito, né? E construir isso junto com a equipe.
E durante esse período, eu tive uma curva de aprendizado, porque eu achava que ser uma boa gestora não significava não ter conflitos na equipe. Ah, sim, o mito do conflito. Ou você evita, né, aquela evitação de conflito. Ou você evita o conflito, ou porque o conflito ele vem com aquela carga de ser negativo, né? Isso. Ou então você abafa de alguma maneira e acaba resolvendo de uma maneira que não seja resolutiva de fato, né? Exatamente. Você resolve aparentemente uma demanda, mas não necessariamente o que a motivou, que é o que dá sustentação para que ele não se reincida, por exemplo. Exatamente. Então, assim, a gente acha que não ter o conflito significa que você está fazendo uma boa gestão, né? Que as pessoas estão 100% satisfeitas, né? E, enfim. E às vezes está muito no superficial, né? Como se fosse um iceberg mesmo. Ali por baixo daquela ponta ali existe toda uma gama de problemas que estão acontecendo e que você não deixa vir à tona. Verdade. E aí, o gestor, ele é aquele... E durante essa curva de aprendizado, nesse período de experiência, eu aprendi que o gestor é aquele que fala o que às vezes não é bom de ser ouvido, ele tem que pontuar, ele tem que desenvolver a equipe, então é falar muitas vezes aquilo que o outro não quer ouvir. O gestor, às vezes, que ele tem que mandar embora, né? Ele tem que advertir, às vezes ele tem que agir de uma forma mais firme mesmo, né? Como seu papel de gestor. Ele tá ali para poder dar uma palavra final, exatamente, né? E aí a comunicação entra como uma ferramenta de assertividade, exatamente, como você colocou. Porque se você precisa falar algo que você sabe que o outro não vai ouvir, que não vai gostar, como então dizer, né? Porque a gente pode se responsabilizar, como diz Lacan, a gente se responsabiliza pelo que a gente disse, eu sei o que eu disse, mas nunca que o outro vai escutar. Exatamente. E para essa escuta ser efetiva, tem uma série de filtros, né, que passam na nossa cabeça, um contexto, a vivência, o que está acontecendo na vida daquela pessoa que às vezes você não sabe. Sim. Não é simples falar, parece que é simples falar, mas ainda tem a escuta, né, o processo dessa escuta. Sim, e tem dois momentos. O gestor, às vezes, ele tem que ser imediatista, ele precisa resolver ali o conflito, ele precisa decidir, e ele depois precisa trabalhar o posterior ali, ou às vezes outros conflitos que aparecem daquela situação ali que aconteceu, né? Ali entre a equipe, entre o paciente, entre a parte administrativa, e ele tem que trabalhar isso depois. Bom, pelo que eu percebo, é algo bem desafiador, né? Porque você falou dessa curva de aprendizagem, como que foi pra você se perceber nesse contexto, e eu gostaria que você dissesse um pouco disso, tipo assim, dessa diferença, essa dicotomia, assim, olha, do gestor que antes via como, olha, não tem conflito, tá tudo bem, e aquele que tem conflito, então, demais, como que ele é visto, por exemplo, né? E aí eu gosto de falar dessa curva de aprendizado, porque ou você acha que não ter o conflito é bom, ou então você lida com o conflito muito mal, de uma forma muito punitiva, né, e muito firme demais, autoritária demais com a equipe, para você não ter conflito, né, assim, não ter problemas com o conflito e não ter que lidar com o conflito. E aí, o gestor, a primeira coisa, assim, desse período, é ter humildade para você entender, né, que você precisa lidar com o conflito, lidar com as pessoas e lidar com o aprendizado que esse conflito traz, né? Você precisa se desenvolver, aprender a ouvir as pessoas. Se você não gosta de ouvir as pessoas, você não pode ser gestor, né? Se você não pode lidar com gente, se você não olha para, não olha no olho da pessoa, escuta realmente o que ela tem para te dizer, realmente vai ficar bem difícil você conseguir ser assertivo na sua forma de gerir a equipe, né? E aí que tá, assim, eu tava conversando com você e pensando aqui ao mesmo tempo na questão que você disse assim, olha, você sai da faculdade para ser enfermeiro e quando você entra no hospital, o seu plano de carreira é sempre na área de gestão, por exemplo, né? Ser supervisor de uma equipe e tudo mais. E como é que é identificado o perfil, feito uma análise de perfil para que realmente tenha esse gestor ou não, tem algum tipo de capacitação, ou o que você recomenda que se tenha para aquele gestor que está nos ouvindo, por exemplo, né? Para você ser gestor, né, e para você que quer, né, trabalhar com essa parte de gestão da equipe, quer ser um gestor mais eficiente, mais assertivo, você não pode esperar somente a instituição te capacitar. Tem que ter um movimento seu.
em Ótimo, busca da isso, capacitação, verdade. de temas que estão fora da sua área, atuação técnica, né? Porque É muito fácil, né? A gente estar numa instituição e achar que a instituição tem toda a obrigação de só vir dela toda a capacitação. Mas peraí, e você? Não quer um serviço de excelência, né? Você que busca, de fato, ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, consequentemente, precisa, de fato, né? Assim, ter um movimento. E eu acho que isso é muito importante, que se fique marcado mesmo. A pessoa tem que ter, né? O profissional tem que ter esse a mais. Né? A instituição, às vezes, ela investe nessa desenvolvimento, tem muitas instituições com programas, né, de desenvolvimento de lideranças, mas o profissional ele também tem que buscar outros conhecimentos para estar agregando à prática profissional dele. E aí, o que eu acho importante é que o enfermeiro, ele trabalha essa parte gerencial e a parte assistencial, porque ele também não foge da parte de prestar assistência ao paciente. E é importante para o profissional ele entender que ele precisa de outros conhecimentos, outros temas para estar ajudando ele nesse desenvolvimento. Eu nunca imaginei que como enfermeira, quando eu estivesse formando, que eu ia estudar mediação de conflito, que isso ia ser uma coisa importante para a minha prática profissional, para o meu amadurecimento profissional e comunicação não violenta. Então, para você aprendendo ferramentas de como que você vai fazer isso, né, fazendo isso na sua prática profissional. Então, eu acho que é importante a gente ampliar essa visão, ampliar o leque, né, não esquecer da parte técnica, né, que é importante, foi para isso que nós fomos, né, formados, mas saber que você vai ser um profissional diferenciado se você tiver qualificações complementares, né? E uma coisa que eu falo que é importante pro profissional enfermeiro que lida diretamente com gestão de equipe é o desenvolvimento da habilidade de gestão de pessoas, da mediação de conflito, de comunicação não violenta, falar às vezes o que é difícil, né, o que tem que ser falado, mas de uma maneira que não seja agressiva e que o outro, que gere no outro uma reflexão e uma mudança de comportamento. Simone, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo mesmo, assim, um prazer imenso ter você aqui para falar desse tema. Inclusive, já que nós estamos no canal da Clarificar, pedir para o pessoal se inscrever no canal e também ao mesmo tempo acompanhar o nosso perfil Clarificar Conflitos, porque sempre tem cursos de formação complementar, inclusive nessa área tá aí no forno, né? Então já fica aqui a dica para as pessoas. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem atentos às próximas temáticas. Acompanhe lá então. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Fique com a gente.